Natal Sangrento, será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ative o sininho e dá um like, então bora pro vídeo. Natal Sangrento acompanha a história de Billy Chapton desde a infância, quando ele presencia o assassinato brutal dos seus pais, cometido por um homem vestido de Papai Noel. Esse acontecimento marca a sua vida de uma forma definitiva e se torna o ponto principal do filme. Tudo que o Billy Chapton vive depois dessa tragédia com os pais, nasce o trauma. O filme não é uma continuação dos filmes clássicos lançados na década de 80 e nem da versão de 2012. Esse filme apresenta uma história própria, pensada para funcionar sozinha e ser entendida do começo ao fim. Com o passar dos anos, o Billy Chapton cresce sem conseguir superar o que aconteceu no passado. As lembranças voltam constantemente, sempre acompanhadas de medo, raiva e dor. Esse trauma nunca é resolvido e acaba guiando nas suas escolhas. Em determinado momento do filme, Billy Chapton passa a vestir o traje do Papai Noel e essa fantasia deixa de representar o Natal para se tornar um símbolo da violência que marcou a infância do Billy Chapton. O filme também apresenta momentos mais calmos que o Billy Chapton começa a trabalhar em uma loja de produtos de Natal onde conhece a Pam. A relação entre os dois, da Pam e do Billy Chapton, desenvolve uma tentativa do Billy Chapton viver algo normal, e esse relacionamento cria contraste com o lado mais violento do personagem e o lado mais romântico, mostrando que ainda tenta se aproximar de alguém. Mesmo carregando sofrimento, outro ponto importante é que o Billy Chapton conversa consigo mesmo o tempo todo, ouvindo voz dentro dele, e essa voz incentiva, questiona as suas ações, e essa lembra bastante o personagem que é o Dexter Morgan, da série Dexter, que também tem pensamentos constantes e fala consigo mesmo para decidir o que fazer. Assim como Dexter Morgan, e Billy Chapton usa pensamentos para escolher quem deve morrer e quais serão as consequências dos seus atos. A violência não acontece por acaso e é direcionada às pessoas que fizeram algum mal para a sociedade. O Natal Sangrento, do mesmo estúdio responsável por Terrifier 3, se está com uma alta expectativa por conta da brutalidade. Porém, essa expectativa não se confirma totalmente. A violência está presente no Natal Sangrento. No filme é menos gráfica em comparação com o Terrifier 3, que é bem mais violento. Vou ser sincero pra vocês, que eu até achava que eu não ia gostar desse filme, o Natal Sangrento, mas até que curti, eu aproveitei do começo ao fim. A sua história ela é simples, previsível, mas é interessante do mesmo jeito. Você não vai ficar tedioso ou irritado com algumas circunstâncias, porque você vai ter grande parte do filme com diálogos com a relação entre a Pam e o Billy Chapton, que trabalha numa loja de produtos de Natal, né? Então você tem grande parte do filme nisso, não vai ter grande parte do filme da sua violência. Quando tem, infelizmente, você não tem tanta clareza da violência, não é mostrado, não é aquela violência brutal, como por exemplo o filme do Terrifier 3, que para mim dos três filmes do Terrifier, o terceiro é o mais pesado. Então, o Natal Sangrento, ele não tem a sua violência tão gráfica, mas você tem alguns momentos pontuais. Acontece que grande parte do filme é ambientes mais escuros, então você não consegue ter tanta clareza o que está acontecendo. Mas é um entretenimento interessante para você ver nos cinemas, mas você tem que estar ciente que é um filme mais focado nos diálogos, na relação entre a Pam e do Billy Chapton, do que realmente uma violência brutal do começo ao fim. Mas é um filme que ele utiliza, assim, músicas natalinas, mas não das letras tradicionais, mas sim com uma modificação mais pesadas. Uma das coisas que eu gostei demais do filme Natal Sangrento é a questão do Billy Chapton ter uma voz interna, e você vai descobrir isso ao decorrer da duração do filme. E nesse momento você tem momentos engraçados, momentos mais tensos dessa voz interna do Billy Chapton. E é inevitável que a gente vai fazer comparações com filmes como, por exemplo, Venom ou da série Dexter, que tem uma voz interna desses personagens. A atuação do filme Natal Sangrento é uma atuação ok, nada extraordinário. Você tem a Ruby, que é a Pam, que trabalha numa loja de produtos de Natal, que ela tem um envolvimento com o Billy Chapton, ambos têm uma química interessante no filme, mas a atuação da Ruby é muito simples, nada uau, mas ao mesmo tempo tem momentos extraordinários que você vai ficar surpreendido quando você for assistir o filme. Você tem Ron Campbell, que é o Billy Chapton,
que esse personagem é muito bom, a sua camada, o seu objetivo da sua violência é muito bom e a sua atuação até que interessante, porque um dos filmes conhecidos que ele fez foi o Halloween Ends e a sua atuação é muito fraca e é horrível. Mas nesse filme, O Natal Sangrento, ele consegue evoluir um pouco na sua atuação. O diretor do filme Natal Sangrento é o Mike P. Nelson, que também já fez o filme chamado Pânico na Floresta, A Fundação. Esse filme Natal Sangrento tem um orçamento por volta de 20 milhões de dólares. É um filme que tem bastante cenários, você tem uma brutalidade nesse filme, mas acontece que poderia ser um pouco mais gráfico, mostrasse com mais clareza as circunstâncias. Mas se você quer ver o filme somente na sua violência, quando tem uma história simples, previsível, talvez você vai gostar. Mas tem que estar na mente aberta no sentido que o filme vai priorizar muito mais os diálogos do que a questão da sua violência. Quando tem, são momentos pontuais, mas tem alguns momentos até que interessantes na sua violência. Porque o forte é a sua violência. Você tem que desligar a mente e aproveitar o filme. Quanto mais você pensar nesse filme, mais coisa vai fazer sentido nesse filme. Existem alguns filmes que o ideal é você desligar a mente e aproveitar a cena de ação e tudo mais. No caso do Natal Sangrento, é a mesma coisa. Se você for pensar um pouco mais das circunstâncias dos personagens, algumas coisas não vai fazer muito sentido. Então o ideal é você desligar a mente e aproveitar a cena de ação, o terror, a sua violência. Mas é sempre bom falar que esse filme, ele tem a sua violência pontual, alguns momentos são gráficos, é mostrado os momentos, mas não vai ser nem de longe a violência que você encontra no Terrifier. Nesse filme Natal Sangrento, ele tem grande parte de diálogos que em alguns momentos são interessantes e em alguns momentos é sim a sua violência e um momento ou outro você tem violências mais gráficas, mais brutais. Não crie alta expectativa para esse filme no sentido de imaginar que esse filme vai ter terror o tempo inteiro, violência o tempo inteiro, mas o filme vai ter bastante diálogos que particularmente eu até achei interessante em alguns momentos. Eu tô avisando para vocês não criarem uma alta expectativa e depois sair da sessão dos cinemas extremamente frustrados. Mas essa foi minha crítica do filme Natal Sangrento. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!